para dentro do seu lar, para dentro do teu comércio, aonde quer que você esteja. Você venha ouvir hoje a palavra de Deus que nos liberta, que vivifica as nossas vidas. Nós estamos alegres porque o Senhor preparou esse dia para nós, né? O programa Resgatando a Família tem como alvo as famílias do Senhor. Nós, todas as quartas-feiras, às 18 horas, estamos aqui trazendo uma palavra para edificar a sua vida, trazendo os princípios de Deus, como Deus deixou a sua palavra para nos orientar, para direcionar a nossa família nesses tempos difíceis que nós vivemos, no tempo onde a palavra de Deus ela tem sido denegrida, onde as pessoas não estão valorizando, né, os princípios do Senhor, mas nós estamos aqui para que você conheça a Deus, para que nós venhamos falar da palavra de Deus e você venha ter a fé, né, para viver a cada dia na presença dEle. Nós somos ali da Igreja Presbiteriana Renovada de Vila Ribeiro. Já aproveito a oportunidade de mandar um abraço ali para os nossos pastores, pastor Silvei e a pastora André e todos os irmãos que estão ali, vendo ali ao vivo ou que vão nos ver ainda pela CATV canal 38. Então você que já está aí ao vivo, compartilhe essa live, seja um mensageiro de Deus, né, para que essa palavra de hoje, né, é uma palavra poderosa, é uma palavra revelada do trono de Deus. E se você já puder abrir, vamos começar com a palavra de Deus que está lá em Mateus 4, versículo 3 e 4, somente o versículo 3 e 4, Mateus 4, versículo 3 e 4, diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Olha só, a passagem de Deus aqui, ela nos mostra, né, uma passagem muito bem conhecida, quando Jesus estava ali no deserto sendo tentado, 40 dias de jejum, e acredito que ele estava com fome, né? E a palavra de Deus fala que o tentador, né, o próprio Satanás, veio a ele e disse: se tu és filho de Deus, faz com que esses pães, que essas pedras se transformem em pães. Aí no versículo 4 ele diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Quantas vezes nós queremos desistir dos propósitos de Deus, né? Nós vemos aqui Jesus sendo tentado naquele momento tão difícil que ele estava vivendo, né? Um momento ali de fome, 40 dias ali, sem comer nada, sem beber nada, e ele fala para o tentador, para o próprio Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele sabia a missão que ele tinha aqui na terra, ele sabia dos propósitos de Deus, do próprio Pai. Então ele sabia que o Senhor entraria com a provisão, né, que ele conseguiria ali passar por aquela prova. E muitas vezes nós passamos por provas, né? As coisas vêm para tirar você do propósito de Deus. Às vezes, muitas vezes, somos tentados a pegar atalhos, porque a situação está difícil. Essa palavra ela vem nos ensinar que nós temos que viver segundo a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus ela nos fala, quando o Senhor nos fala, pode crer, tenha fé, né? Independente da situação que nós estamos vivendo. Então, que essa palavra ela nos ensina: você
tem que saber quais são os propósitos de Deus na sua vida. Não pegar atalhos, não pegar atalhos. Lá em 2 Coríntios 5:7 vai falar que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, né? Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. A situação está difícil, né? Não sei qual é a área que você está vivendo, mas você tem que saber os propósitos de Deus na sua vida, na vida da sua família, né? E saber que Deus vai cumprir todas as coisas. Nós temos que entender a nossa missão aqui na terra. Temos que entender que estamos aqui por um tempo, né? Por um tempo de passagem, né? Porque nós temos a promessa do Senhor que nós viveremos com Ele na glória. Então nós temos que entender, temos que estar fundamentado na palavra de Deus, senão qualquer dificuldade que nós venhamos passar, nós vamos querer pegar atalhos, porque isso é tentador. A palavra de Deus fala que o tentador, então isso é tentador, quando nós não sabemos dos propósitos do Senhor na nossa vida, nós vamos ser tentados a fazer aquilo que não agrada a Deus. Nós vamos ser tentados a pegar atalhos que vai gerar morte nas nossas vidas. Então, siga firme, mesmo que você não está enxergando, mas pela fé você já está enxergando. Prossiga para o alvo, não desista da corrida, não desista do projeto de Deus, não desista da missão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar, que você se coloque aí em oração, né? Em oração, porque o Senhor está com os ouvidos atentos às nossas orações, e é o que nós vamos orar agora, pedir para que o Senhor venha abrir os nossos corações hoje para a palavra dele, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor nesse início de noite. Amém? Pai, nós oramos nesta noite, Jesus. Pai. Pedimos que o Senhor abra o entendimento, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, porque na Tua palavra tem vida, ó Pai, tem esperança, tem cura, tem libertação, tem provisão, Senhor. Pai, é da sua boca que sai toda a palavra de vida, Senhor. É da sua boca que sai a palavra de esperança, Senhor. E hoje nós estamos ansiosos, Senhor, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que o Senhor venha direcionar, para os nossos caminhos, amém, Senhor. Jesus. Para que nós não venhamos, ó Pai, pegar atalhos, Senhor. Pai, que nesse começo de noite nós não venhamos pegar atalhos que vai nos tirar dos propósitos do Senhor, que vai nos tirar da missão do Senhor, ó Pai. Arranca de nós toda a tentação, ó Pai. Arranca de nós toda a tentação, ó Pai. Mas que nós venhamos olhar para a Tua palavra, que nós venhamos nos fortalecer com a Tua palavra nesta noite, Senhor. Fala conosco, amém, ó Pai, Jesus. Através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Pai, fala com essas pessoas que estão ouvindo, ó Pai, com essas pessoas que vão ver, ó Pai, esse programa, Senhor, através, ó Pai, da TV e das mídias sociais, ó Pai. É que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então compartilha essa live aí com a tua rede de amigos. Vai compartilhando, porque o Senhor hoje tem uma palavra forte, hoje uma palavra que vai falar com você, né? Então compartilhe já ela aí, vai compartilhando, né? Para que Deus possa alcançar mais vidas. E nós já vamos para os nossos patrocinadores, aqueles que abençoam essa obra. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura.
Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Glória a Deus. Está conosco também a União Vistoria. A União Vistoria está ali ao lado do Poupa Tempo, na rua JV da Cunha Silva, 1825. Um lugar ali fácil de acesso. Então, se você está aí com documento, precisando fazer aí uma vistoria, está com seu veículo, com a sua moto, né, precisando fazer uma vistoria, vá ali na União Vistoria, né? Ali você vai ser bem atendido ali pelo vistorador Nicolas, né? E vá ali fazer uma visita para ele, fazer um orçamento, né? Para que você possa sair dali, né? Com essa vistoria feita, para que você possa dar entrada na documentação do seu veículo. Então, se você procura uma vistoria com segurança, né? E rapidez, vai ali na União Vistoria. Nós agradecemos aos nossos patrocinadores, né, que Deus abençoe cada um deles. Amém. Em nome de Jesus. E nós já vamos para a palavra do Senhor, né, com a pastora Cláudia, né, pastora? Com o pastor Ricardo também, né? Nós vamos estar compartilhando aqui uma palavra nesse início de noite. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração poderosamente. Se você puder compartilhar essa live com o seu grupo de amigos, já compartilha, deixa seu comentário, deixa seu like, se você está gostando aí, né? E nós já vamos entrar com a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo aqui uma porção das Escrituras Sagradas que está no livro de Hebreus, capítulo 12. Se você puder abrir a palavra de Deus e acompanhar, mas se você não puder, ouça atentamente aquilo que o Senhor vai falar através desse livro, né, da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Amém. Glória a Deus. Olha só. Jesus é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Se nós queremos aprender de fé, de perseverança e de esperança, nós temos um grande mestre. Nós podemos olhar para Cristo Jesus, ele que suportou tanto sofrimento, né, na sua missão, mas alcançou aquilo que o alvo dele, que era fazer a vontade de Deus e alcançar a humanidade através do perdão dos pecados, né? Nós estamos aqui hoje falando de Jesus porque o Senhor Jesus não desistiu, assim como o Ricardo falou, né? Não devemos buscar atalhos no caminho, na nossa missão, caminhos mais fáceis. Quando nós olhamos para o caminho da crucificação de Cristo Jesus, nós vemos que Jesus, ele não fez atalho algum, mas ele cumpriu a missão até o fim. Ele é um exemplo para nós. Jesus é o nosso maior exemplo de fé, de perseverança, né, na missão e no propósito.
que nós temos diante de Deus. E essa palavra diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Quem são essas testemunhas que Hebreus capítulo 12 está falando aqui? Ele está falando das testemunhas que estão todas colocadas aqui, faladas aqui em Hebreus capítulo 11. E nós daqui a pouco vamos ver alguns exemplos aqui de fé, porque hoje nós falaremos a respeito de fé, nós falaremos a respeito de crescimento espiritual, nós falaremos a respeito de obras de obras que vêm através da fé. Então, fique ligado nessa programação. Se você quer fazer um pedido de oração, faça seu pedido de oração. No final dessa programação nós estaremos orando por você, pela sua família, né? Mas nós temos, a palavra de Deus fala que nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. O Senhor Jesus nos chama para ser testemunhas. Testemunhas é aquele que é a prova viva de algo que foi feito, né? Quando nós servimos de testemunho diante de um juiz, é porque nós temos ali autoridade para falar, para testemunhar, porque certamente vimos, presenciamos alguma situação e, portanto, nós podemos testemunhar, né? Então, o Senhor fala que nós devemos ser testemunhas. Por quê? Porque a obra que Jesus faz, Ele faz na nossa própria vida, na vida da nossa família. Nós somos as testemunhas que o Evangelho é a verdade, que Jesus Cristo é o caminho, que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. Nós somos testemunhas vivas dessa verdade. Amém? E nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus fala que nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas, uma multidão de pessoas que andaram pela fé. E essa palavra diz assim: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Olha só, e do pecado que nos atrapalha. Veja bem, existe 2 tipos de coisa aqui que a palavra de Deus está nos orientando a nos livrarmos. A primeira dela é o peso que nos torna vagarosos. Imagine só quando nós estamos carregando uma mala, né? Quando você vai fazer uma viagem, quanto menos coisa você leva, é melhor, não é verdade? É verdade. Se você leva muita coisa na mala, aquele peso daquela mala vai te tornar vagaroso e vai nos tornar incomodados com aquele peso todo, né? E é isso que ele está falando aqui: livre-se de todo o peso que te torna vagaroso e do pecado. Então é o pecado e o peso. Às vezes o peso que nos torna vagaroso não é necessariamente um pecado. O peso que nos torna vagaroso, às vezes, é a incredulidade. Às vezes é o medo, né? O medo de fazer algo que o Senhor tem colocado no seu coração, o medo de obedecer a própria palavra de Deus, porque você acha que é difícil demais, ou coisas que impedem o nosso crescimento espiritual. Dificuldade também, né? As dificuldades que muitas vezes elas estão diante de nós e nós não enfrentamos elas para que a gente possa vencer cada uma delas, porque a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não podemos pararmos diante de uma dificuldade, mas a Deus, Ele nos auxilia em todas as coisas para que a gente venha vencer cada uma delas, né? Então, existem muitas coisas que nos tornam vagarosos na fé. E isso é interessante nós pensarmos. Será que nós estamos na estatura que o Senhor... Na verdade, o que você falou de peso, né? E vagarosos na fé, realmente o peso ele vai retardar, né? Sim, é como tempo, uma mala, né? Ele retarda o tempo, né? Mas vamos falar assim de uma coisa, de você pegar um peso e for levar de um lugar para o outro, mas você vai carregar, vamos supor.
nas costas. Então, quanto mais peso tiver, mais demorado, vai retardar o tempo. Sim, é por isso, né? Que... É isso que eu estou querendo dizer, né? Sim. Que vocês pegam esses pesos e retarda, né? É. Quando os discípulos foram enviados, Jesus diz, né? Não leva mala, não leva bolsa, não leva roupa extra, não leva sandália extra, não leva dinheiro, né? Ele fala, não leva nada dessas coisas, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então ele está falando assim, eu vou sustentar vocês. Porque aquela mala, aquele peso, tornaria eles vagarosos. Então, o que nós podemos entender? Às vezes, os cuidados com essa vida nos tornam vagarosos. Os cuidados excessivos, né? As preocupações excessivas, o medo de não... o que vai ser de mim amanhã? O que vai ser da minha família amanhã? Aquela incredulidade, aquela falta de fé, ela vai nos tornar vagarosos na missão que o Senhor tem nos chamado. Né? Isso pode acontecer com todos nós. Então, a instrução do escritor na carta de Hebreus é: livrem-se do peso, livrem-se de todos esses medos, né? Livrem-se dos medos, livrem-se da incredulidade, confie inteiramente em Deus, confie inteiramente em Deus, né? No autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olha para Ele. Né? Olha a dificuldade que ele enfrentou, mas ele saiu vitorioso, e por isso nós estamos aqui, e conosco também não será diferente. E ele fala, e do pecado que nos atrapalha. É claro que isso é mais óbvio, o pecado nos atrapalha. O pecado nos atrapalha demais. Nós sabemos que se existe pecado na nossa vida, e é claro, quando eu falo que se existe pecado, todos nós somos pecadores. Não existe nós pecamos. Mas eu digo pecados recorrentes. Uma vida em pecado. Uma vida de pecado. Né? Aquilo que o Espírito Santo já te sinalizou. Aquilo que você já enxergou e você continua persistindo. Na verdade, a questão do pecado, né, ela tira você da presença, né? Da presença. Então de quer Deus. dizer, você já não vai ter ouvidos sensíveis para ouvir a instrução do Senhor. A questão do pecado. O pecado nos afasta, né, de Deus. Então, ele fala, livrem-se do peso e do pecado. O peso nos torna vagarosos. A incredulidade nos torna vagarosos. E o pecado nos atrapalha. Assim como o Ricardo falou, né? Ele vai deixar nós sem discernimento, às vezes surdos para a voz de Deus, né? Por isso que é muito importante o jejum, né? Sim, as práticas espirituais, as disciplinas espirituais, jejum, oração, confissão, né? Elas é a base, né? É a base para o crescimento. Você também tem que ter essa rotina espiritual, vamos por rotina espiritual, né? Sim. De confissão. Porque nós somos pecadores, então... É todos os dias, né? Queira ou não, né? Daqui a pouco verdade, você já está se contaminando com alguma coisa aqui, outra ali, e distraindo muitas vezes, se distraindo. É um arrependimento, né? Todos os dias, né? Todos os dias o Senhor nos chama, né? E olha só, e ele fala para que nós nos livramos desse peso e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. A missão, né? A missão que nos foi posta. A missão de ser discípulo, a missão de fazer discípulo, a missão de discipular a nossa casa, a nossa família, cuidar da nossa família, zelar pela nossa casa, sabendo que nossos filhos são do Senhor, né? Então, a missão que foi posta diante de nós, às vezes o medo, a incredulidade, o pecado vai nos tornar vagarosos e até improdutivos, né, nessa missão. E ele diz, mantendo o olhar firme em Jesus, que é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, assim diz a palavra. Glória a Deus. Tem muita gente que venceu. Verdade. Né? Tem muita gente que são creu, né? Que creu, né? Creu de verdade. E uma grande fé, hein? São coisas... Nós vamos dar 2 exemplos aqui, Hebreus capítulo 11, porque Hebreus capítulo 12, ele está falando
ele fala assim, né, nós estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Esses heróis da fé aqui, de Hebreus capítulo 11, os grandes exemplos de fé. E a palavra de Deus diz assim, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, se nós não tivermos fé, será impossível de nós agradarmos a Deus, a Bíblia fala. E se nós queremos nos aproximar de Deus, é necessário crer mesmo, de todo o coração, que Ele existe e que Ele verdadeiramente é o recompensador, o nosso recompensador, é o nosso galardoador. Então, por isso que a incredulidade, o medo, ele nos torna vagarosos e até mesmo nos distancia de Deus, porque a incredulidade é uma fé negativa. O medo é uma fé negativa. E nós não estamos falando aqui que você tem que ser imprudente. Mas não, a Bíblia fala muito sobre a prudência. Fazer as coisas certas, com cautela, né? Isso é bíblico. Mas sempre ter a total dependência no Senhor. Ter ouvidos abertos para ouvir o Senhor. E ele dá o exemplo de Noé, né? E nós podemos aprender com essa palavra aqui. Por que Noé, e depois Abraão, e depois tantos outros que eles vêm citando, são chamados heróis da fé? Por que eles são testemunhas? Por que eles servem de testemunhas daquilo que Deus faz? Né? Então, quando nós lemos um pouquinho, no capítulo 7, diz assim, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca havia acontecido. Então, Noé, ele é um herói da fé, ele é um exemplo de fé para nós, porque ele obedeceu a Deus. A fé, ela está ligada com a obediência a Deus. Não tem como você ter uma fé verdadeira sem obediência a Deus. E isso traz muita confusão. Por quê? Porque muitas pessoas acham que têm fé. E a palavra de Deus fala que sem fé não há salvação. Mas a fé em quê? A fé é em quê? A fé é em Jesus, a fé na palavra. Não é fé em qualquer coisa. Na verdade, a palavra fé, ela virou até um jargão, né? Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas não é a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela vem através da obediência a Deus. Porque ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele fala assim, pela fé. Então quer dizer que Noé tinha fé. Noé tinha fé verdadeira. E o que Noé fazia? Noé ouvia Deus e obedecia o que Deus falava. Por isso que a palavra de Deus fala que a fé sem obras, né? A fé sem a obediência. Sim, porque ele obedeceu e começou a construir. Então a fé sem as obras, né? E a construção da arca de Noé é uma loucura, se você for parar para pensar. Com certeza. Ainda mais na época dele. Ainda mais que ele nem sabia fazer arca, porque Noé, eu acho que ele não era um engenheiro, né? Ele era um agricultor. Né? Ele nem sabia construir. Por isso que é Deus que capacita, né, as pessoas. Deus, né, nos capacita para cumprir a missão que Ele nos dá. Isso é uma grande verdade. É verdade. Né? A palavra de Deus fala que se as palavras de Deus estiverem em nós, lá em João 15, né, fala assim, se as palavras de Cristo, de Jesus, se as minhas palavras, ele diz, estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e lhes será concedido. Mas é as palavras de Jesus, é a vocação, é a verdade, é a tua missão. É isso que tem que estar latente dentro do nosso coração. Porque se você orar a respeito disso, Ele nos concede tudo o que é necessário. É verdade. Né? Ele deu uma missão para Noé. E Noé nunca tinha feito arca, mas ele construiu uma arca que não quebrou, que não deixou ele na mão.
Não é verdade? Essa arca aguentou firme, cheia de animal dentro, sei lá quantos dias, mais de 150 dias. O que era mais difícil de fazer? De fazer uma arca ou acreditar que haveria um dilúvio num lugar que não chovia, então, né? Eram coisas difíceis de acreditar. E quantas vezes, pela fé, quantas vezes, e pelo relacionamento com Deus. E quantas vezes Deus fala algo pra gente que você fala... Mas está estranho. Né? Então, Noé tinha a fé verdadeira. A fé bíblica. A fé na verdade. A fé é no Deus verdadeiro. Tanto é que a palavra fala que ele era o justo, né? As pessoas às vezes falam assim, não, eu creio em Deus. Aí ele... um Deus que ela mesmo criou. Aí você vai ver e fala assim, mas que Deus é esse? Esse não é o Deus da Bíblia. Não tem característica do Deus da Bíblia. A pessoa fala que ela crê em Deus, depois muda de ideia, né? Aí ela começa a agir diferente daquilo que Deus falou. Então, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Foi a direção que Deus deu para Noé. Nós já falamos aqui no programa que Noé viveu tempos difíceis, né? Muito difíceis, que precedia um fim, né? Precedia um fim, que foi o dilúvio. Juízo, na verdade, né? Precedia um juízo de Deus. Você imagina o tempo que ele viveu, na qual o Senhor disse que se arrependeu de ter criado o homem. Porque era de muito pecado, de muita injustiça, de muita violência, imoralidade sexual. E Deus veio com juízo. Então, Noé, ele foi esse homem que viveu pré-juízo de Deus no seu tempo, né? E Noé, e Deus deu um caminho para Noé. Olha, Noé, você é justo. Você é diferente, então faz isso. E Noé fez essa embarcação, né? E o Senhor faz isso conosco. Nós temos que ter ouvidos atentos para ouvir a direção de Deus. Ouvidos atentos para ouvir o que Deus tem nos falado nesse tempo, né? Noé só é exemplo de fé porque ele obedeceu a Deus. Não existe fé verdadeira sem obediência a Deus e a sua palavra. Né? Ele fala assim, ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca havia acontecido. Pela fé, Noé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Interessante isso que você falou, que a fé... realmente ela vem através da obediência, né? E muitas vezes a gente ouve as pessoas falar assim, eu estou sem fé, estou fraco, estou desanimado. Aí você pergunta para a pessoa, mas você fez o que Deus mandou? Não fiz. É isso que você está falando. Então, se ela não obedecer, ela não vai ter fé. Sim. Né? Você acredita, nós podemos imaginar quanto tempo que Noé ficou ali batendo ali os pregos, construindo, colocando as madeiras. Quanto tempo ele ficou ali? Perseverou. Então, nesse tempo que você tem essa fé e obedece ao Senhor, é um tempo que você vai receber muitas críticas. Não, você é louco. Não, mas você está fazendo isso? Quem mandou você fazer isso? Foi o Senhor. Não, você é doido. Não é isso? Hoje, viver pela fé é muito difícil. Sempre foi. Né? Porque é o contrário que o mundo está vivendo. Sim. Não é mesmo? Continuando aqui, ele fala de Abraão, né? Mesma coisa. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. De novo a palavrinha, né? De novo a mesma palavra, obediência. Então, pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé, Noé obedeceu. Então, sem obediência, não existe fé verdadeira. Né? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus. E os desafios deles eram grandes. Abraão partiu sem saber para onde ia.
E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Então, quer dizer, da mesma maneira que nós falamos, nossa, Noé construiu uma embarcação, né? Nunca tinha chovido, que coisa esquisita, acreditando que vinha num dilúvio. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não é fácil de você obedecer a essas coisas. São coisas radicais. E a santidade é radical, né? E o Senhor nos chama para ser santo. E ser santo é ser separado. No tempo de hoje, você viver a palavra é radical. É visto como radical. É visto, né, como radical. São os radicais, os religiosos, né? Eles falam, né? Os fundamentalistas religiosos. Então é difícil, né? É difícil. É difícil. E é o que você falou. Por isso nós precisamos ter esse alicerce em quem nós cremos. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos fazendo? Para onde nós iremos? Sim. Né? Se você não tiver fundamentado isso aí, como que você vai prosseguir? Como que nós iremos prosseguir? E Abraão obedeceu. Não foi fácil para Abraão obedecer. Não foi fácil para Noé obedecer. Né? Não pense que vai ser fácil. Nós estamos acostumados com um evangelho barato, de facilidades. Queridos, esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é um caminho de renúncia e de sacrifício. Isso fica claro para nós através de Jesus. Que para obter a ressurreição, cumprir a sua missão, teve que passar por muitas dores. Por muitas dores e muitas renúncias. Eu fico imaginando ele caminhando com aquela cruz pesada naquele caminho, sendo... as pessoas rindo dele, porque ele dizia que era filho de Deus, e como sendo filho de Deus, passando pelaquilo. Então, o caminho da fé, muitas vezes é um caminho, muitas vezes não, na grande maioria das vezes é um caminho de muita renúncia. É um caminho de muita renúncia, né? E nós vemos que as pessoas liquidam, né? Diluem o evangelho, falam somente parte do evangelho, creem somente em parte da palavra, e isso não salva. Esse não é o verdadeiro Deus. Quem fala parte da palavra para Jesus é o tentador no deserto. Ele pega a palavra e corta um pedaço e fala só uma parte, né? Não é verdade? Foi que ele fez. É Satanás que nos engana com parte da palavra. É Satanás que fala que Deus é amor somente. Mas Deus, existe uma outra faceta do caráter de Deus, que é justiça. E isso não pode ser omitido. Porque se nós omitirmos a justiça de Deus, nós somos falsos profetas. Existe amor, existe justiça. Deus virá com juízo sobre a terra um dia. Não sabemos a hora, mas temos que estar preparados. Assim como ele fez com Noé, o juízo veio. Teve uma hora que a chuva caiu. Teve uma hora que a chuva caiu, mas por isso que nós temos que entender e crer em Jesus, crer na vida eterna, ter esse alicerce, porque com certeza Noé, ele teve medo. Claro. Eu estava lendo hoje, eles entraram na arca e o Senhor fechou a arca. Demorou 7 dias para chover. Você já pensou assim na cabeça dele, a família olhando para ele, e 7 dias sem chover? Fala, Noé, é isso mesmo? Hã? Não é verdade? Será que Porque vai? assim, trancou. Você fala, agora o negócio vai torar. Vai cair a chuva. A palavra de Deus fala que ficou 7 dias para vir a chuva. Então, muitas vezes nós tomamos decisões em Deus e você fala assim, amor, é isso mesmo que Deus falou? Parece que está tudo errado. Não estou vendo um sinal, não estou vendo, né, isso. Então, assim, nós precisamos discernir o que Deus está falando. Nós precisamos discernir a palavra de Deus. É que a Cláudia falou, hoje
o evangelho está sendo diluído com promessas que não estão na palavra de Deus, coisas que não tem na palavra de Deus. Nós estamos aqui e a nossa maior recompensa é a vida eterna. É um dia estar com o Senhor. E nós não podemos desistir dessa missão. Nós não podemos aceitar as ofertas que o tentador tem dado para nós. Não é verdade? Sim. Né? Tentações. As tentações, As tentações. As tentações. E tem tentação para todo lado. Sim. Né? Então, assim... A oração do Pai Nosso fala, nos livra, né? Não nos deixa cair em tentação. Todo dia somos tentados. Então, Noé realmente passou por situações ali difíceis. Aí você pensa, né, 40 dias e 40 noites chovendo, o medo que deu, aquela tempestade, o medo que deu. Né? O medo, você falou, mesmo que Deus falou, você fala, será que é isso mesmo? Olha essa tempestade. Será que vai parar? Será que eu vou resistir? Não é verdade? Então, é necessário fé. Fé. É necessário ouvidos atentos para ouvir o que Deus fala. E o último texto que eu gostaria de estar lendo aqui está em Hebreus capítulo 5, versículo 11. O que vai nos levar, queridos, a essa fé robusta? É um crescimento, né? A esse crescimento espiritual que todos nós precisamos. A essa fé que Noé teve, a essa fé que Abraão teve, essa fé que Jefité, que Sansão, tantos que eles citam tantos ali, homens, né? Tantos homens, né? O apóstolo José, Paulo, né? José, Jacó, Isaac, todos eles são citados em Hebreus capítulo 11, homens que realmente são testemunhas, né? Então o Senhor nos chama realmente para ser testemunhas. E o que nos impede de termos esse crescimento? Porque às vezes a nossa fé não alcança certas coisas e Deus, ele é um Deus de processos. É verdade. Ele nunca vai te dar algo que você não está preparado para receber. Ele vai esperar você estar preparado para receber pela fé e aí então ele coloca nas suas mãos, né? Então, Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele está falando para esta igreja que ele gostaria de estar fazendo muito mais, ele gostaria de estar ensinando muito mais, ele gostaria de estar trazendo muito mais conhecimento a eles, mas não existia possibilidade de fazer isso. E por que não existia possibilidade de fazer isso? Porque eles se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Se você se torna displicente do que você está ouvindo, o que é? Você está até ouvindo a palavra de Deus, mas está entrando por aqui e saindo por aqui. Não está causando o efeito que precisa, o temor que precisa, a obediência que precisa. Ele está falando assim, pessoas que são displicentes no que ouvem, não crescem espiritualmente, não crescem na fé. É verdade. Né? Se você lê a palavra de Deus, se Deus fala com você através de uma programação, ou sei lá, no teu devocional, não sei, se Deus fala com você, mas você é displicente, você não vai crescer. Você não vai crescer. Né? E é o que ele fala, que vocês se tornaram displicentes acerca do que vocês ouvem. Aí ele continua dizendo, a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. E no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ele falou assim, sabe, já era para você estar discipulando, já era para vocês estarem ensinando, já era para você estar fazendo isso e aquilo. No entanto, vocês não estão fazendo. E quando eu falo discipulando e ensinando, não estou falando para você estar numa programação ou num púlpito fazendo isso. Nós fazemos isso dentro da nossa casa, nós fazemos isso em qualquer lugar. É verdade. Não precisa estar com o microfone na mão. A pessoa pensa que é só ministério eclesiástico. Não é só ministério. Estar apto a ensinar, porque você é um discípulo.
estar apto a compartilhar a palavra de Deus, seja lá aonde for, da maneira que for, porque você faz parte do reino e porque aquilo é uma verdade na sua vida, não necessariamente com o microfone na mão, porque existem pessoas que nunca pegarão no microfone, no entanto são discípulos, no entanto ensina na medida, né, do possível, no entanto faz o que tem que ser feito. Então não podemos confundir isso, mas o Senhor fala, né? É nossa obrigação sim ensinar. Ensinar, seja lá quem for. Principalmente a nossa família, a nossa casa. As pessoas que estão mais perto de nós. O nosso vizinho. É necessário. É se doar, né? Um pouco, né? É necessário. Faz parte. Isso, né? Então ele fala assim, no entanto... vocês precisam que alguém lhe ensine novamente os conceitos mais básicos. Daí ele diz, ainda precisam de leite, porque não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Olha só. Meu Deus. Se nós não crescermos espiritualmente, nós não vamos saber discernir justiça. Isso mesmo. Nós não vamos saber discernir justiça. E outra, né? Ele fala, vocês continuam sendo crianças. Trazendo essa palavra, vocês assim vocês pode ser enganado, porque criança ela pode ser enganada, né? Qualquer coisa você dá um pirulito, dá alguma coisa, agrada aqui, né? Então assim vocês não crescem. Está bem vulnerável. Pessoas a criança vulneráveis. ainda não chegou à maturidade, né? Então ele fala assim, alimentando só de leite, a criança não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Olha só, interessante. Então, como que nós temos dificuldade nos nossos dias de pessoas que saibam discernir certo e errado? Ainda mais num tempo de que tudo é relativo, que não existe mais certo e o errado. Isso está sendo apagado, do conceito das pessoas, porque cada um agora tem a sua verdade. E nós estamos sendo tão enganados com isso, que se você não tiver maturidade espiritual suficiente, você também vai ser enganado, ainda que você seja cristão, né? Você já não vai discernir mais o que é justo, porque o mundo tem um conceito de justiça que para Deus é trapo de imundícia. A palavra de Deus fala isso. A sua justiça é trapo de imundícia. Só que aqueles que são maduros vão conhecendo a justiça de Deus através da palavra, o certo e o errado através da palavra. Hoje nós vivemos dias que nós precisamos ter um crescimento espiritual. A nossa nação precisa de um crescimento espiritual, porque nós estamos enfrentando dias terríveis. E isso precisa começar na família, nas igrejas, né? Mudar. É por isso que nós sempre falamos, resgatando a família. Foca na família. Se cada um focar na sua família, nós estamos sendo essenciais assim para Deus. Não é todo mundo que é chamado a missões. É verdade. Não é todo mundo que é chamado a pastoreio. Não. Mas todo mundo tem uma família. É fazer o que Noé fez. Salva a tua família. Salva a tua família. Salva a tua família. Né? Noé fez uma embarcação para a família. Salvar a família. Então, se nós como pais, como pai e mãe, tivermos uma fé robusta, fundamentada, alicerçada, nós conseguiremos formar discípulos da nossa casa. É o que a gente estava comentando agora à tarde, né? Para levantar os muros tem que ter um alicerce. Tem que ter. E é o que fala aqui, eu não sei se vai dar tempo de eu ler, mas já finalizando, acho que dá tempo, mais 5 minutos. Necessita desse alicerce, né? Ele diz assim, ele continua, esse texto é muito rico, né, para nós assim aprendermos. Ele fala assim:
Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente. Olha só, engraçado de ler isso aqui, né? Ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces. Ele fala de alicerce aqui. Ou seja, arrependimento. Arrependimento. Ele fala fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. Então, o que é alicerce? É o Evangelho. É o Evangelho de Cristo Jesus. Alicerce é arrependimento, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. Se nós não tivermos uma consciência bem alicerçada, bem fundamentada em arrependimento de pecados, porque somos todos pecadores e precisamos de um Salvador. Se nós precisamos de um Salvador, ora bolas, é porque estamos perdidos. Um resgatador, né? Então, esses são os fundamentos. Ele diz assim, será que nós vamos ter que continuar ensinando isso? Porque ele diz assim, se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Então, sem esse alicerce, não existe um entendimento maior. E trazendo para os nossos dias, é o seguinte, o Senhor não vai construir parede numa casa que não tem alicerce. Se nós não entendermos os fundamentos básicos da nossa fé, no qual são retratados aqui, através da fé em Deus, de arrependimento, de batismo, dessas coisas, se nós não entendermos isso, julgamento eterno, tudo isso é fundamento. Como que o Senhor levantará paredes? Não tem como. Né? Não tem como. E o que seria levantar paredes? Seria ser testemunho vivo. Né? Não é verdade? Somente quando levanta paredes, coloca telhado. Né? Começa a ver, olha. Isso, levanta paredes, coloca telhado e coloca adornos e, enfim, acabamento, é a hora que as pessoas começam, que casa bonita, que construção bonita, não é verdade? Sem fundamento não existe testemunho. Não. Então o Senhor nos chama para ser testemunhas, só que precisamos ser bem alicerçados, precisamos ter esse crescimento espiritual, essa fé robusta como Noé tinha, como Abraão tinha, né? Tirando o quê? O peso, o embaraço, né? Tudo isso que nós falamos aqui nessa noite. Se nós queremos construir uma família abençoada, nós precisamos estar fundamentados nas verdades da palavra de Deus. É verdade. Né? Talvez você ache impossível alcançar uma família que se dobre de todo o coração a Cristo Jesus, e é claro que isso não é uma obra que nós podemos fazer inteiramente, porque a salvação vem através do Espírito Santo. A salvação é graça de Deus. Nós não temos esse poder, mas certamente somos cooperadores de Cristo, através de sermos testemunhas, através de termos uma fé alicerçada, uma fé robusta, uma fé em Cristo Jesus, de ser realmente discípulos do Senhor. Nós contribuiremos grandemente, né, para alcançar outras pessoas para Cristo. Amém? Então não desista, tenha fé. Peça a Deus que te leve a um crescimento espiritual como você nunca teve antes. Peça a Deus. O Senhor é gracioso. Fala, Senhor, eu quero ir para outro nível. Fundamenta a minha fé. Levanta paredes. Eu quero ser testemunha do Senhor por onde Glória eu andar. A Deus. Amém? Eu quero que a minha família seja testemunha de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Essa é a palavra que nós gostaríamos de compartilhar nessa... Você quer ler as orações?
Vamos para o nosso pedido de oração. A Magna Denise pede por sua saúde e uma complementação da sua aposentadoria. Fátima Pereira pede para o filho Kleber por libertação, depressão. Marido Arlindo Neto Vinícius, Bianca por diabetes, Manuela e Enzo, filha da Kelly, por sua saúde, também toda a família. Amém. Vamos Nancy orar. Pereira, oração por sua saúde, por sua família. Valdir Martins, oração para que Deus restitui seu casamento. Amém. Oração pelas famílias de Eliana Miranda e Ana Cristina Furtado. Margarete Bermejo, oração pela saúde dele e oração pela família. Você ora, pastora, para nós? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Aleluia, nós colocamos Senhor. cada um desses pedidos de oração, Oh, Senhor. entra nessas Ó casas, Deus, Senhor. clamamos diante do Senhor, meu Pai, em para que o nome Senhor de venha Jesus. com intervenção, para que o Senhor Aleluia, estenda as suas Senhor. mãos, É Pai verdade, querido, meu Pai. sobre cada uma dessas Oh, pessoas Senhor, que tiveram todo fé. pedido, Senhor, Ó restituição do Senhor, que casamento, pediram, Senhor. Cura, que estão Senhor. clamando, Pai, pelo Libertação, milagre. Senhor. Ó Enfermidade, Deus, vá de Senhor. encontro, Senhor, Oh, com cada Senhor, uma em dessas nome de pessoas, em nome do Sim, Senhor Pai, Jesus em nome de Cristo. Jesus, Ó Deus, oramos por todos aqueles que visita essas acompanharam vidas, essa live. Espírito Santo. Oramos também, Visita com Senhor, teu poder, por todos aqueles que irão Espírito Santo. acompanhar. Oh, Senhor, Clamamos, Senhor, por crescimento Oh, Pai, em nome espiritual. de Jesus. Clamamos, Senhor, em nome por uma de fé, ó Jesus, Deus, que Senhor. alcança grandes É milagres. verdade, Senhor, Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos agracie, Oh, Pai. aleluia, Senhor, agracia, Aqui Senhor, nesse Pai, início de nossas noite, vidas, Senhor. nesse dia abençoado que o Senhor nos Aleluia, concedeu, Senhor, em Pai. nome de Ó Deus, Jesus. vá de encontro mesmo Vá de com cada uma encontro, dessas Senhor. necessidades que nós falamos Sim, meu aqui, Pai, em nome dessas de pessoas. Jesus. Cura, Em restaura. nome de Jesus, Ó Deus, aleluia. em nome de Jesus. Glórias a Ti. Restitui, Senhor, Restitui, aquilo Senhor, que foi Pai. perdido. Santo, Ó Deus, em nome de Jesus, Santo, nós oramos e Aleluia. agradecemos a Ti nessa noite, porque sabemos que o Senhor está conosco. Glórias a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente na quarta-feira que vem. Se o Senhor permitir, estaremos novamente, né? Que Deus abençoe a todos. Que você venha meditar nessa palavra. Venha compartilhar ela com os teus amigos. Seja um mensageiro de Deus. E que Deus abençoe a todos nós. E semana que vem nós estaremos aqui, se Deus permitir. Boa noite. Amém. Glória a Deus.